retângulo menor, ele vai representar a peça de vocês, tá? E esse maior vai ser o bolso de vocês. Meu tecido, ele não tem aqui a marcação de avesso, direito, então eu não vou passar isso agora pra vocês. Por enquanto, só quero marcar isso aqui. Eu tenho a minha peça, vou deixá-la por baixo, eu pego o meu bolso, eu ponho ele por cima, a gente coloca o lado direito da peça, encostado no lado direito do meu bolso. Vocês vão utilizar o gabarito. Esse gabarito aqui, olha, é só posicionar aqui em cima. Esse primeiro bolsinho aqui que a gente vai fazer, primeiro modelo de bolso embutido, e riscar o contorno do retângulo, tá? Então vocês vão precisar de um lápisinho aí para poder fazer essa marcação, tá? Feito isso, eu tenho o avesso do meu tecido marcado o meu bolso, e aí eu vou costurar. Nunca comecem a costura de quina. A quina é sempre pior para fazer junção de retrocesso. Então, o ideal é começar ali mais próximo do meio. Se não quiser começar com retrocesso, não tem problema. Aí, outra dica, né, importante. Eu tô costurando aqui, mas eu vou diminuir um pouquinho o ponto da minha máquina. Eu tô colocando mais ou menos 0,2. E a máquina tem que estar muito bem regulada por conta dos cantinhos. Aí entra aquele esquema que eu ensinei para vocês, né? Quando estiver próximo ali da extremidade, pode trabalhar com ela aqui manualmente para poder conseguir pegar certinho a marcação. E aí vocês só vão costurar em cima da linha reta que vocês desenharam. Tesoura, gente. Esqueci da tesoura. Ah, aqui, ó, tesourinha. Obrigada. Aqui, chegou. E aqui, ó, eu sobreponho aqui, ó, certinho, e retrocesso. Não posso esquecer do retrocesso. Então, eu vou precisar de uma tesoura mesmo. E a tesoura? Por aí, ó. Show, chegou. Tesourinha. Ótimo. Obrigada, gente. Não só. Fiz isso. O bolso embutido, ou bolso casa inglesa, ou bolso convivo, ele tem essa característica de ficar todo embutidinho, geralmente utilizado em casacos, ou principalmente calça, bermuda social. E eu preciso aqui, olha, fazer os cortes para que eu possa estar virando ele. É parecido com o bolso embutido lateral, que vocês fizeram corte também. Não é difícil, eu só preciso dobrar ele aqui. Retinho, não precisa nem de régua. Ó, venho aqui, corto. E aqui, olha, eu corto próximo da quina, mais ou menos aqui, olha, com 1 milímetro, 2 milímetros de distância da extremidade. Parecido ali com o bolsinho embutido lateral. Isso aqui vocês também vão ver no galão de camisa polo, tá? Então, uma coisa comum aqui na costura. Fiz isso, eu vou virar, eu vou jogar o meu bolso pro lado de dentro, ou seja, isso aqui é a parte do meu bolso e aqui é a parte da minha calça. Quando eu viro todo mundo pro lado de dentro, eu tenho um retângulo. E aí entra como ajeitar esse retângulo. Venho aqui, aquele esquema que eu mostrei pra vocês. Abre a costura só pra poder amassar ele mesmo, olha. E ele vai ficando mais certinho. Se eu fizer isso dos 4 cantos, ele fica perfeito essa aberturinha, ó. Só uma questão de ajeitar, arrumar. Ah, a produção dá pra fazer isso? Dependendo do tipo de produto que vocês estão desenvolvendo, ó, isso aqui vai fazer parte da sequência operacional da montagem. Então, sim, vai contar com o tempo de execução da peça, vai poder ser feito na máquina também. E aí, quando eu faço isso, olha como é que ele fica bem certinho, bem retangular. Fiz isso, esse bolso, ele é grandão desse jeito, porque na verdade
eu não posso vestir minha peça assim e deixar essa parte vazada, né? Então, eu jogo essa parte pra cima e dobro, o que seria um vivo, ou seja, que tamparia a abertura desse meu bolso. Quando eu faço isso, eu jogo essa parte pra cima e vou costurar em cima da costura que eu já tenho interna. Gente, isso aqui é uma forma de fazer esse bolso embutido, todo embutido. Eu não quero nenhum pesponto aparente na parte externa. Aqui eu só preciso que eu trabalhe de costurar exatamente em cima da costura que eu já tenho. Fiz isso, fixei aqui, olha, a aberturinha do bolso. Além disso, eu vou puxar, olha, essas extremidades aqui, esse cantinho às vezes que é meio chatinho até de arrumar, olha, por conta do próprio pique. Eu dou uma ajeitadinha nele, olha, uma amassadinha nele e dobro, costuro também na parte interna para poder segurar, poder fixar aqui, ó. E aí eu vou segurando, olha, as extremidades do meu bolso nas mesmas costuras que eu já tinha, só a ordem mesmo. E aí entra também esse controle, né, gente, de pedal que tem que ter ali para poder fechar bonitinho. Fiz isso, arremato um pouquinho, tem muita linha, tudo tem que ter retrocesso. Se não tiver retrocesso, dá mais trabalho consertar, porque é um bolso, como eu falei, todo embutido, então depois que você fecha ele, é mais chato de ficar abrindo as costuras. E aqui, por último, né, para finalizar, geralmente esse bolso, né, não é regra, mas geralmente ele é feito já com um comprimento que eu possa dobrar ali e dar a profundidade do meu bolso. E acabar assim de tampar ali, servindo como espelho do meu bolso. E aí o que eu faço? Eu vou segurar aqui, dobrei ele, ó, vou voltar aqui, ó, ele era comprido desse jeito, dobro até em cima, todo mundo junto, viro pro lado direito, e essa parte daqui de cima que era a minha peça, dobro pro lado de cá, e como eu falei com vocês, o segredo está em costurar ali em cima do que já foi feito. Só verificar também se não pegou a abertura do bolso, para não fechar ali, ó. E assim eu tenho um bolsinho embutido, tá? Passar tudo direitinho, ele não tá passado, tem umas quinazinhas um pouco mais brutas, aqui eu passei um pouco mais a costura. E claro, né, fechar o bolso. Depois disso, o bolso ele tem um excesso, ele não precisa disso tudo, ele poderia ser um pouco menor. Eu deixei esse excesso aqui para poder ajudar vocês. Vocês podem até dobrar a peça aqui, olha, costurar essa parte aqui com um pouquinho mais. Depois pode cortar, deixando 1 centímetro só de excesso e chulear, tá? São 2 pedacinhos de pano, bem pequenininhos, mas tem bastante trabalho para ser feito ali em cima desses 2 pedacinhos. Na modelagem, isso aqui é muito simples, né? Eu só tenho 2 retângulos muito bem calculados. Nesse caso aqui, ou seria a traseira de uma calça, né? Ou seria a parte de um casaco, né? Um bolso embutido lateral de um casaco, mas já tá prontinho de bolsinho.